TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher. Oferecimento Teca Make-up, transformando mulheres lindas em maravilhosas. Casa de Carnes Gregório, sempre com novidades e qualidade para você. Olá meninas, estamos começando mais um Papo de Mulher. Meu nome é Sueli Oliveira e atrações de hoje são dicas de saúde com a doutora Caroline Giassetti, ginecologista e obstetra, dicas de fonoaudiologia com a Is Campos, dicas de fisioterapia com a doutora Luana Schneider Viana, dicas de nutrição com Thalita Oca, nutricionista esportiva. E a entrevistada de hoje é Graziela Pivetta, onde estaremos falando sobre bronzeamento artificial. Acompanhem a partir de agora. Olá mulheres, eu sou a Luana e venho para mais uma dica de fisioterapia no programa Papo de Mulher. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Você já ouviu falar? Conhece alguém que tem? O mês de fevereiro foi o mês de conscientização sobre a fibromialgia e diversas outras doenças. Mas por que falar disso só no mês de fevereiro, se a gente pode falar disso sobre o ano inteiro, aprender e nos prevenir para que, caso apareça algum sintoma, a gente saiba quem procurar. A fibromialgia é uma patologia onde acontece uma dor generalizada pelo corpo. Ela atinge 2,5% dos brasileiros. De cada 10 pessoas atingidas pela fibromialgia, de 7 a 9 pessoas são mulheres. É bastante gente atingida, né? E esse diagnóstico, normalmente, ele acontece dos 30 aos 60 anos. A fibromialgia, além das dores generalizadas pelo corpo, ela causa alteração no sono, sendo essa alteração uma dificuldade para dormir ou realmente um sono não reparador. Junto com uma dificuldade do sono, a gente encontra alguns outros sintomas, além da dor, que seria ansiedade, uma dificuldade de guardar informações nas memórias, depressão e até alguns problemas intestinais. O diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Não tem exames que comprovem que você tem ou não tem fibromialgia. Então, se você tem dores generalizadas pelo corpo, não sabe o que pode ser, procure um médico, principalmente um reumatologista, que é o médico especializado para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico de fibromialgia, ele vem associado a 11 de 18 pontos de dores ao longo do corpo, sendo essas atrás da cabeça, na região do pescoço, atrás dos ombros, na região atrás dos glúteos e na região posterior da coluna, além da região anterior do pescoço, no peito, os cotovelos e joelhos. Desses pontos, 11, se forem positivos, você pode ter sim a fibromialgia. Se você tem dores nessa região, procure o seu médico, procure um reumatologista e busque investigar sobre isso. Mas a dica também vinha da fisioterapia, não é? Afinal de contas, nós estamos na dica de fisioterapia. Caso você seja diagnosticado com a fibromialgia ou conheça alguém que tenha fibromialgia, procure um fisioterapeuta. A fisioterapia pode colaborar muito com a qualidade de vida dessas pessoas, com ações de alongamento, relaxamento, entre outras técnicas utilizadas pela fisioterapia, ocorre uma melhora da dor, dessa dor generalizada, dessa dor nesses pontos que a gente referiu, o que vai promover a qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, melhorar até o sono, trazendo, assim, um benefício geral para a pessoa e melhorando sua vida, né?
Eu sou a Luana e fico por aqui com mais uma dica de fisioterapia. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Laura Campos, sou fonoaudióloga e está começando mais um Dicas de Saúde aqui no Papo de Mulher. O assunto de hoje é gagueira. Muito comum as pessoas chegarem para nós fonoaudiólogos e perguntarem: a gagueira tem cura? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de mais nada, vamos diferenciar a gagueira da disfluência fisiológica. O que é isso? Você já deve ter reparado que a maioria das crianças entre 2 e 5 anos de idade apresentam uma certa gagueira. Isso acontece porque eles estão adquirindo a fala, eles estão aprendendo como trabalhar com essa fala. E é muito comum eles fazerem algumas pausas, repetirem palavras. Isso é totalmente fisiológico e tende a desaparecer conforme o desenvolvimento da criança. Lógico, sempre fique de olho no seu filho. Se houver qualquer dúvida, procure um fonoaudiólogo para sanar. A gagueira em si, ela é um processo multifatorial, onde tem uma incoordenação entre a parte neurológica e os músculos da fala. Ela tende a ser progressiva e a pessoa não tem controle sobre isso, é totalmente involuntário. Como a gente identifica a gagueira? São rupturas na fala, então a pessoa vai apresentar pausas mais longas, muitas vezes acompanhadas de tensão na face, no corpo. Essas pausas tendem a prejudicar a forma como a gente entende a fala. Quanto a nós ouvintes, cabe esperar. Nunca fale para uma pessoa que gagueja: calma, respira, repete de novo. Não, temos que ter calma e deixá-la simplesmente terminar o que ela está falando, concluir o pensamento. A gagueira, ela não tem cura, ela tem tratamento. Procure sempre um profissional capacitado na área para te ajudar. Tá certo? Esse foi o nosso Dicas de Saúde de hoje. Semana que vem voltamos com mais um assunto aqui no Papo de Mulher. Olá meninas, tudo bem? Eu vou iniciar uma entrevista muito importante hoje, voltada totalmente para o nosso universo feminino. Eu estou hoje aqui com a Graziele Pivetta e antes de qualquer coisa gostaria de falar para vocês que ela é mulher, mãe, esposa, funcionária e uma grande empreendedora. Tudo bem, Graziela? Tudo bem, Su. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Muito obrigada por você ter aceitado vir fazer essa entrevista. Nossa, eu que agradeço. Eu chamei a Grazi aqui porque eu tinha uma grande dificuldade. E não é só minha essa dificuldade. Eu creio que são várias mulheres de qualquer etnia. Eu precisei viajar ao final do ano e queria estar com bronze. Eu nunca tive um bronze. Eu tenho problemas sérios de sol. Porque eu sou daquela pessoa que fico assada e com marquinhas diferentes no corpo. Quando eu resolvi procurar a Graziele, por um anúncio que ela fez, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma publi, onde ela trabalhava muito com mulheres reais, com marquinhas reais. Então, Grazi, me diz uma coisa, o que é para você trabalhar com mulher nessa parte de bronzeamentos? Então, Su, você sabe que eu sou apaixonada por tudo que envolve o público feminino, né? E eu falo que o contexto da mulher em si, né, me encanta, né? Tanto a parte interna, né, da gente ressignificar várias questões, que é a parte do autoconhecimento, né, da gente olhar para dentro, curar, né, várias coisas, né, e vários conteúdos que a gente tem. Com certeza. Me encanta muito também a parte externa, né, porque eu acredito que internamente, quando a gente está bem, a gente quer ficar bonita, a gente quer se cuidar, né? E eu vi no bronzeamento exatamente isso, porque eu comecei a fazer bronze há 7 anos atrás. E eu imagino que você deve ter o mesmo problema que eu, porque eu sou branca. E eu sou tão branca quanto você, né? E eu nunca peguei cor. E aí, quando eu comecei a fazer bronzeamento lá atrás, eu vi que dava para eu ficar bronzeada, né? Porque no sol eu nunca fiquei bronzeada. E quando eu comecei a fazer bronzeamento, eu falei, nossa, que legal. E eu, né, comecei fazendo com aquele biquíni de fita, tudo, né, que é o que hoje, né, tá em alta. E foi onde eu me encontrei. E hoje, né, por que eu abri esse negócio? Porque
ele traz uma satisfação tão grande, né? De você estar bronzeada, de você estar bonita, de você se olhar no espelho, ver aquela cor, aquela marquinha de biquíni que eu nunca tinha tido. Eu acho que o bronzeamento, ele dá uma sensibilidade, uma sensualidade para a própria mulher antes dela transparecer e passar por isso. Exatamente, porque quando a gente passa, né, pelas sessões de bronzeamento e depois você se olha no espelho, você vê assim, você fala, uau, como eu tô linda, como eu tô gostosa, Eu sabe? sei muito bem, porque eu Você passei sabe, por né? isso. Eu fiz o bronzeamento com É você. muito bom, né? E vou falar uma coisa, eu me senti diferente quando eu olhei para o espelho, porque eu percebi que o bronze, além de me deixar mais sensual para mim mesma, ele me deixou como uma mulher que eu posso acreditar, e acreditei que eu poderia fazer certas coisas que eu estava vendo e que para mim era impossível por vergonha, né? Ô, Grazi, me fala outra coisa. Quantos tipos de bronzeamento existe? Então, na verdade, assim, a gente pode categorizar as formas de você obter o escurecimento da pele em duas formas principais, né? Tanto através da radiação UVA, que ela pode ser obtida tanto pelo sol ou pelas câmaras de bronzeamento artificial, ou pelo bronzeamento a jato, né? Que daí é um processo diferente. Quando a gente fala da radiação UVA, como eu já disse, ela é obtida pelo sol ou pelas câmaras, né? A questão é a seguinte, na câmara de bronzeamento, você só vai ter a ação da radiação UVA, que é exatamente a radiação que bronzeia. Por que nós não bronzeamos quando a gente toma sol? A gente tem muita dificuldade, porque também tem a radiação UVB. Exatamente. Das coisas. Eu sou uma pessoa que eu vou para a praia e fico escondida o dia inteiro embaixo do guarda-sol. E mesmo só com a maresia, com aquele bafo quente, eu asso. Exatamente. Então, assim, a radiação UVB, ela gera aquela vermelhidão na pele e eu sofro com isso. E depois a gente descasca, né? E aí aquele bronzeado que a gente adquiriu, né, que estava super bonito, de repente ele vai embora porque a pele descascou, enfim, né? E a radiação UVA, que é a responsável pelo bronzeamento, é a única que a cama de bronzeamento tem, ela não tem a UVB. Então, por isso que a gente, de fato, bronzeia na cama de bronzeamento. Quando você fala em UVA e UVB, tem a ver com até o sol das 10 horas da manhã é um sol bom e às 4 horas da tarde também. E esse seria o UVB, aquele sol mais forte, aquele que pode provocar algo, ou não tem não tem nada a ver com o outro? Então, na verdade, assim, quando a gente fala do sol, né, tanto a radiação UVA ou UVB, elas acontecem na mesma proporção ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, até às 10 da manhã, a gente tem os dois tipos de radiação, a UVA e a UVB, só que elas estão mais fracas. A partir das 10 da manhã até as 3 da tarde, elas estão muito fortes, que é quando realmente a gente queima muito e a gente descasca muito também, porque tem a ação das duas radiações. Eu tenho esse fator. Quando eu pego a marquinha, normalmente eu fico assada e descamo totalmente. Isso quando não dá bolha, para depois eu descamar. Exatamente. Com a radiação UVA não acontece isso, entende? Só que assim, né, eu sei que existe uma polêmica, né, em torno de tudo isso, né, porque as pessoas, principalmente no Brasil, né, o bronzeamento artificial ele é restrito, então só algumas clínicas têm a permissão para trabalhar com bronzeamento artificial, porque ele precisa de um acompanhamento médico, tem todo um critério, né, para ele poder ser exercido. E, na verdade, assim, tudo está no abuso, né? Então, assim, a gente não pode ficar no sol sem critério nenhum, se expondo o tempo todo à radiação, né? Tipo, 30 dias eu estou na praia, eu vou lá tomar sol o dia inteiro, passo pelo sol do meio-dia e vou até as tantas. Gente, isso dá insolação. Exatamente. Isso pode dar uma doença de pele. Pois é, então tudo é o equilíbrio. Então, com a radiação UVA dentro da cama de bronzeamento é a mesma coisa, né? Então, qual é o critério que a gente estabelece para o bronzeamento? Então, chega alguém lá, a primeira vez, a pessoa não conhece, então a gente analisa o fototipo de pele da pessoa. Se a pessoa tem uma pele mais morena, são algumas sessões a mais que ela pode fazer, os intervalos entre as sessões. Então, tudo... Era isso que eu ia te perguntar. É importante ter intervalo entre uma sessão de bronzeamento e a outra? Porque Sim. que nem eu. Eu fiz, eu gostei. E a gente, quando gosta, a gente vai atrás. Com certeza. Por que existe esse espaçamento na câmera? É justamente para você esperar o tempo da pele se recuperar,
Entende? Então, assim, até no próprio bronzeamento, quando você vai fazer no sol, não é recomendado você se expor todos os dias para você tomar sol. O ideal é que você tenha um intervalo, né? Então, a gente coloca esse intervalo justamente para não prejudicar a pele, para não estressar demais a pele, né? E aí, vale a pena ressaltar que, assim, dentro da cama de bronzeamento, 30 minutos na cama equivale a 2 horas de sol, ao bronzeado de 2 horas de sol. Então, assim, você vai ficar na cama 30 minutos, aí você vai fazer a próxima sessão. Dependendo do seu fototipo, a maioria, assim, de fototipo 3 para cima, né, de 3 a 6... Vamos explicar melhor. O que seria um fototipo hoje? Isso é importante falar, né? O fototipo ele é baseado na tabela Fitzpatrick, né, que foi um cara que ele... concentrou, né, os fototipos de pele nas pessoas, né? Seria o quê? Tipos de pele. Tipos de pele, Então, assim, fototipo 1 é aquela pessoa extremamente branca mesmo, bem com muitas sardas. Geralmente são pessoas ruivas, né? E que quase nunca vão bronzear, mesmo que tomem sol, até bronzeamento. Os famosos ruivos. Raramente, exatamente. São o ruivo, só de andar 2 quadras, ele já fica com o nariz vermelho, as bochechas vermelhas, até o próprio cansaço ele já fica vermelho. É isso aí. O fototipo 2 já é um fototipo que ainda é bem branco, geralmente tem olhos claros, é a pessoa loira, mas assim, já bronzeia um pouquinho mais. O fototipo 3... somos pessoas como nós. Meu Deus, são as brancas. Eu já achei que era loira, de olhos azuis. São as brancas que podem ter olho castanho, ou verde, ou azul, mas geralmente o cabelo já é mais escuro. O fototipo 4 já é aquela morena clara, né? Aquela pessoa que tem a pele morena e que essa aí já começa a bronzear. Toma sol, já bronzeia. A fototipo 5 é aquela mulher mulata, que, assim, olhou para o sol, já está bronzeada. Interessante falar que não é só pessoas brancas, mulheres brancas que podem se bronzear. As mulatas também. Com certeza. Inclusive, a cama de bronzeamento, a gente, né, faz bastante bronzeamento em pessoas até negras. E fica com a marquinha de fita. Nossa, era a minha dúvida. Porque se eu branca tenho problema, por que uma mulher negra, mulata, não teria também? Então, mesmo as negras, elas também podem ficar com marquinha de fita. E fica lindo. Fica muito bonito. Grazi, quando a gente fala de fita adesiva, eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui fazer um bronzeamento, logo que teve aqui em Indaiatuba, e eu fui com um biquíni normal. Aí eu me desaprendi, me desapeguei e fui novamente atrás. E tem hoje esse tal da fita adesiva, né? E que me chocou, porque eu não sabia a colocação, eu não sabia como era, para que servia. O que é uma fita adesiva? Então, até a gente conversou sobre isso, né, outro dia. O biquíni de fita, na verdade, né, o próprio nome já diz, são fitas... É fita isolante. Exatamente. Hoje até já desenvolveram, já tiraram aquelas propriedades da fita isolante para não fazer mal quando ela esquenta, né? Não dá reação alérgica na pele e tudo mais, né? Mas o que é? Ela é uma fita própria para o bronzeamento artificial. Lá atrás não era. Lá atrás era fita isolante mesmo, ou esparadrapo. Eu, há 7 anos atrás, quando comecei a fazer bronzeamento, eu fazia com esparadrapo. Era com esparadrapo que se fazia. E aí, né, evoluíram... Provavelmente o negócio bombou, Sim, né? Aí evoluíram para uma fita isolante, aí começaram a falar, não pode, porque realmente pode dar reação alérgica, não é para isso, não é para ter contato com a pele. E aí eles, né, melhoraram ainda mais e tiraram os componentes que poderiam reagir com uma forma, né, de forma alérgica na pele. Sim. Né? Então, voltando a falar do biquíni de fita. Então, o biquíni ele é montado no seu corpo. Né? Literalmente. Ele é montado no seu corpo. A mulher ela fica nua. Sim. E o biquíni é montado, né? Tanto no seio quanto na parte de baixo, na parte da calcinha. E aí você desenha esse biquíni da forma que você quiser. Se você quiser ele mais... Sem formato maiores, mais grossos, na laterais. Exatamente. Grandes, se você quiser pequenos. ele mais largo, ou se você quiser só a tirinha, se você quer ele fio dental, se você quer ele asa delta, se você quer uma calcinha normal, você pode fazer do jeito que você quiser. E por que a gente faz o biquíni de fita? Porque a marca fica muito mais bonita. Né? Porque no biquíni, ele vai dançando, né? Ele vai se mexendo, ele pode sair do lugar. E na fita, não. Na fita, ele fica bem marcadinho. Isso é uma grande realidade, porque esse final de ano que eu me queimei, a marca do biquíni atrás, que foi o único local que eu consegui pegar um bronze após uma queimadura, ele ficou torto.
Exatamente, que é o que acontece geralmente com o biquíni normal, E né? a fita adesiva, então, ela serve para quê? Para deixar o formato do biquíni fixo, para ele não ficar torto durante a sessão de bronzeamento. Né? E aí você ter o que você quer, né? Que é aquela marquinha sensual, né? Bonitinha ali, né? Milimetricamente perfeita no seu corpo. Então tá bom. Então eu sei que existe também uma outra forma do bronzeamento que eu já escutei falar muito. Além de ser a da máquina, existe o a jato. Qual que é a Exatamente. diferença dos dois e qual é a durabilidade de diferença entre um e outro? Então, o da máquina, né, que é o bronze de luz UV, a durabilidade dele é bem maior, né? Então, assim, vamos tentar comparar. Se você faz umas 3 sessões, né, eu estou falando assim em linhas gerais, que geralmente costuma ser a quantidade necessária. Então, por exemplo, nós que somos brancas, né, você fez 3 sessões, né, e aí você já ficou com uma cor super legal. Não, eu fiquei outra pessoa. É importante falar isso porque, assim, na minha primeira sessão, eu fiquei como se eu tivesse bronzeada e aquele bronze estava sendo. Eu fiquei com uma marca que eu nunca tive, que eu nunca alcancei mediante o sol da primeira sessão. Na segunda, eu já comecei a notar a diferença, até porque eu sou clarinha e os pelos ficaram dourados. Na terceira, eu já estava mulata, já estava me sentindo bem. E ainda depois eu usei o a jato. Isso, depois você fez o a jato. Então, e aí, vamos supor que você não tivesse feito o a jato, né? Você fez as 3 sessões, já ficou com uma cor super legal. Já fiquei com uma marca bem nítida. Exatamente. Até você começar a perder essa cor, leva quase um mês. Aí você faz a próxima sessão, a 4ª sessão. Né? Então, para você manter aquele bronzeado, né, daquele pacote que você fez, né, as 3 sessões primeiras, se você fizer uma sessão por mês, você vai mantendo o seu bronzeado. Na realidade, você vai reativando Você a tua vai melanina. reativando, exatamente. Você vai reativando a melanina e ela vai repigmentando, e aí você vai Ou seja, você vai ficar cada mantendo. vez mais bonita. Exatamente. Aí, por que o jato? Né? Qual a diferença do jato? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual é melhor? Né? Na realidade, a pergunta que eu mais escuto é a questão de durabilidade, até porque ele é mais rápido. Sim, exatamente. Porque o jato é um produto que é pulverizado no corpo da pessoa e ele vai reagir durante 8 horas na pele. Né? E depois dessas 8 horas, você pode tomar banho normal, tal. Enquanto isso, você não pode nem mexer com água, porque o produto está atuando na superfície da pele e pigmentando. Depois de 8 horas, vida normal, só que ele sai de 7 a 10 dias. Por quê? Porque ele é superficial, ele não é de fato um bronzeamento. Ele não trabalha de dentro para fora, que é estimular a melanina. Exatamente. Ele só pigmenta. Ele só pigmenta a camada superficial da pele. E de 7 a 10 dias é o máximo, 10 dias é o máximo da durabilidade dele. E lá no seu negócio, qual deles é o mais procurado hoje? É o bronze de luz UV. Hoje o mais procurado é o bronze de luz UV. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem estar bronzeadas muito rápido, né? E aí o que eu sugiro? Se você chegar lá e falar assim, Grazi, tem um evento amanhã, preciso estar bronzeada, é o jato. Então, porque o efeito é mais rápido. Exatamente. No dia seguinte você já está super bronzeada, né? E aí o que eu sugiro? Faz uma sessão de luz UV, ativa a melanina, porque aí você já vai dar uma quebrada no branco. E o bronze a jato, o legal dele é assim, que quanto mais escura ou mais morena você é, mais escura você vai ficar. Então, se você dá uma pigmentada já na pele com o bronze de luz UV, o resultado que você vai ter com o jato é melhor, entendeu? Porque ele vai partir daquela cor que você está. Né? Então, na maioria das vezes, eles são complementares. Né? Às vezes você, que nem, por exemplo, a gente que é branca, a gente está fazendo bronze, mas a gente tem um limite. A gente nunca vai passar, eu, por exemplo, nunca vou passar dessa cor que eu estou, né? Com o bronze UV. Mas eu posso fazer o jato. Se eu faço o jato... Para ficar um tom exatamente, para ficar um tom a mais. Grazi, se eu chegar hoje lá no seu negócio e falar assim, eu quero ficar uma loira extremamente bronzeada e com brilho, porque eu sei que tem pessoas que atingem esse bronze, eu consigo ou não é o meu querer? Não, não é o seu querer, né? Porque todo mundo tem um limite, né? Eu sei que eu estou no meu limite de bronzeada, né? Por mais que eu esteja branca, eu sou leite. Então, eu atingi um pouco mais que você. Então, exatamente. Então, se eu quero mais do que isso, eu preciso fazer o jato, entendeu? Aí, em cima disso, eu faço o jato, eu vou chegar num limite, mas também não dá para passar daquilo. Não tem como eu ficar negra. É que você entende do limite e você também impõe isso à pessoa que está te procurando. Com Olha, certeza. você tem esse biotipo de pele. É dessa forma que eu vou trabalhar. Mais do que isso, a gente trabalha com o jato, que é onde eu posso te dar. Mas a durabilidade
É um pouco Sem menor. dúvida. Outro dia chegou uma cliente para mim e falou, Grazi, eu quero fazer 3 sessões num dia. Falei, de jeito nenhum, 3 sessões de bronze, de luz UV. Jamais, pelo amor de Falei, Deus. não pode, né? Não, mas eu já fiz em outros lugares, eu tô acostumada. Falei, não pode, ponto final. É meia hora no máximo. Até porque eu tô brincando com ela que não pode. Porque é meia hora e é quente. Não dá pra fazer, assim, várias sessões ao mesmo tempo, porque é quente. Dá. E pra que você vai, né, expor a sua pele desse jeito? Não. Então, assim, o critério básico é, fez uma sessão, espaça 2 dias. Faz mais uma, espaça 2 dias, faz mais uma. Que foi o processo que é eu o fiz. suficiente. E a gente tem um acelerador de bronzeado também, que ele é maravilhoso. Ele Não, gente, fecha com chave ele de é ouro. milagrante. É. Ele é o milagre ambulante que você passa e você sente na hora a diferença. Exatamente. Então, depois que você fez essas 3 sessões com o acelerador, acabou, entendeu? Não queira passar do ponto, não precisa. Não entende? exagere. Exatamente. Que é onde acho que toda mulher peca. É o equilíbrio. Por isso que, sabe, teve toda essa questão de câncer de pele, de bronzeamento e blá, 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 porque as pessoas exageram e não pode exagerar. Né? certeza. Tudo é o equilíbrio. Uma pergunta, uma dúvida. Se nós mulheres procuramos, homem também procura? Sim, tem um público, assim, até que razoável hoje, né? De homens que têm procurado, né? O bronzeamento artificial. Até, inclusive, na matriz, né? Da minha franquia, né? Da franquia que eu comprei, que é em Paulínia. Lá eles têm um percentual alto. Eu acredito até 30% do público deles são homens. Até porque os homens hoje também querem estar sempre bronzeado, eles se cuidam muito mais hoje. Exatamente. Então também é normal um homem procurar o bronzeamento. Sim, com você. Embora a maior parte do público é mulher, né, existem homens sim que procuram. Entendi. Você abriu o seu empreendimento agora, nesse ano, no meio de uma pandemia. Como está sendo o processo para você estar trabalhando com tudo isso acontecendo? Então, na verdade, foi um desafio, né? A pandemia, ela na verdade, né, embora a gente teve bastante restrição, né, com relação a locais fechados e tudo mais, eu arrisquei. Eu falei, eu vou tentar, porque foi a chance que eu tive de abrir uma coisa que eu amava e que já era meu sonho há muito tempo, né? Então eu falei, eu vou arriscar, eu vou tentar. E graças a Deus, assim, né, a gente agora entrou no mês de março, eu abri no comecinho de fevereiro, foi dia 4 de janeiro que eu inaugurei. É bem recente. É bem recente, né? Faz só 2 meses. E é importante falar que aqui em Indaiatuba existe sim os bronzeamentos artificial, mas não da máquina. A gente vê muito anúncio em questão da exposição ao sol. E a Grazi, ela oferece o bronze na máquina, tá? Que é um bronze mais rápido, mais prático e com proteção. Com certeza. Não, e ainda, assim, só complementando o que você disse, o que eu gosto do bronze, né, artificial na máquina é que, assim, são apenas 30 minutos, você sai bronzeada e faça chuva ou sol, você pode escolher estar bronzeada. É verdade, você não precisa no depender. inverno a gente pode continuar fazendo o bronze e manter a cor. Você não precisa depender, será que amanhã vai estar sol para eu tomar? E aí você tem que se expor pelo menos umas 2 horas no sol. Não, lá são só 30 minutos. Ambiente climatizado, embora realmente fica quente, mas tem ventilador, tal. E meia hora passa rapidinho. Quando você vê, você já está linda, maravilhosa. Grazi, qual dica que você deixa para quem quer fazer o bronzeamento hoje com você? Então, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, Miami Tan, né? Miami da cidade de Miami, né? Tan de bronzeamento. Então, é Miami Tan Bronzeamento em Indaiatuba. Então, vocês podem me chamar no direct e eu terei imenso prazer em responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Grazi, muito obrigada. Obrigada por agradeço, oferecer seu tempo. Su. Obrigada pela explicação. E agora vocês fiquem com um novo quadro de nutrição com a nutricionista Thalita Oca. Oi, gente, meu nome é Thalita Oca, eu sou nutricionista clínica e esportiva e hoje eu vim aqui no Papo de Mulher conversar com vocês sobre jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É uma estratégia nutricional onde a gente tem um período de restrição alimentar. Mas será que o jejum intermitente é melhor do que uma estratégia de déficit calórico, por exemplo, que é aquela que você consome menos calorias e gasta mais?
talvez não. Pensa comigo. Se você é uma pessoa que gosta de se alimentar em diversos horários no dia e você faz uma estratégia de jejum, pode ser que esse jejum te gere um problema. Por quê? A hora que você quiser comer, por exemplo, a primeira refeição seja um almoço. Você vai comer muito mais em um almoço do que se você subdividir as refeições ao longo do dia. Então, talvez, é mais fácil você distribuir as refeições ao longo do dia com equilíbrio nutricional e sempre buscar o acompanhamento de um profissional de nutrição para que você tenha o seu aporte energético, as suas calorias calculadas para você todos os dias, para que você não tenha deficiência de nenhum nutriente e nenhum micronutriente. O que isso pode causar? Muitas pessoas que fazem jejum intermitente fazem uma restrição calórica muito grande. Faz com que você fique imunossuprimido. O que é isso? A sua imunidade cai, porque você tem uma restrição de calorias muito grandes. Então, você não consegue ter um desempenho num treino, por exemplo. Você fica estressado durante o dia, porque falta nutrientes para você. Bom, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, eu volto aqui no Papo de Mulher para compartilhar mais dicas para vocês. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Caroline Jossetti, ginecologista e obstetra, e estamos começando mais um programa, A Dica de Saúde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a pílula do dia seguinte. Alguém já usou? Então, mulheres, o que é a pílula do dia seguinte? É um método de emergência, é um método de exceção. É uma forma que a gente vai usar uma pílula com altas doses hormonais e tem que ser em um momento único e específico e muito raro na vida de vocês. Não é para ser usado de frequência ou com um certo ritmo aí como um método de evitar uma gestação. Então, qual é a grande importância desse método? Ele é um método que vai impedir com que haja a fecundação, evitar com que o espermatozoide do homem que entrou pela vagina e vai passar pelo útero encontre o óvulo da mulher na tuba uterina. Lá é onde ocorre a fecundação e a pílula vai evitar este momento. Lembrar que, se já houve a fecundação e o embrião já foi formado, a pílula do dia seguinte perde o seu efeito. Ela não tem mais eficácia nenhuma, porque a fecundação já aconteceu. A ação dela seria antes deste momento acontecer. Então, é legal lembrar que a pílula do dia seguinte não é abortiva, porque aborto acontece a partir do momento que a gente tem um embrião formado. E ela não vai evitar e ela não vai provocar o aborto. O que é legal a gente lembrar? Que tem que ser usado imediatamente após uma relação desprotegida. A ideia é que se algum método falhar ou a paciente deixou de tomar o método contraceptivo, normalmente é um comprimido via oral, ou a camisinha rompeu, estourou e houve o contato do sêmen com a mulher, né, podendo ocorrer a gestação, a gente tem que lembrar que o método, a partir desse momento, estaria indicado para ser feito o uso. Então, é imediatamente após a relação desprotegida até 72 horas da relação. 72 horas são 3 dias após. Então, após a relação. Então, lembrar que o método tem que ser imediatamente após e depois de 3 dias perde a eficácia. Quanto antes o uso, mais eficaz vai ser o impedimento da fecundação. É importante saber o seguinte: esse método não pode ser usado com frequência pela alta dose hormonal, porque ele vai trazer consequências para o organismo da mulher. Então, ela pode ter consequências como sangramento aumentado, irregularidade menstrual nos próximos ciclos, riscos de trombose, que é muito grave, um descontrole hormonal, não conseguindo se encaixar depois nos próximos ciclos aí de forma adequada, tendo que entrar com método contraceptivo eficaz para evitar uma gestação numa próxima relação por consequência do uso da pílula dessa anterior. Então, a mulher tem que ficar muito atenta a isso. Sem contar que pode ter náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, por conta da alta dose hormonal, certo?
Então, mulheres, lembrar que a pílula ela é uma urgência, emergência e tem que ser feita numa situação desprotegida. Não é um método de rotina, não é um método para ser usado sempre ou todo mês. No máximo, se for usado, 3 vezes ao ano. O ideal é nenhum, lembre-se disso. O que é o ideal? Que a mulher consulte uma ginecologista, faça um uso de um método correto, contínuo, para não passar por esse apuro e não precisar desse método aí de urgência, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um beijo e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. Mas semana que vem eu volto com mais atrações para você, aqui, na minha, na sua, na nossa TV Indaiatuba. Até lá. Eu achava que era mais fácil do que entrevista. Peraí, postura. Eu não tô nervosa, assim, nervosa, extremo. Eu só tô, tipo, eu tô pressionada. Olha aí, ó, viu? Começou bem. Ó, eu já, 1, 2, 3. Ó, já descobri que eu não posso ser atriz de TV. As dicas de saúde com a doutora Carolina Paralá. Ah, o problema... Porra, a gente não pode mudar o nome dela no cartório?